Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar um tema que pode ser muito relaxante para uns, mas preocupante para outros, o sono. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o médico neurologista, Dr. Pedro Glória. Olá, Dr. Pedro, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente e eu não nego o grande entusiasmo e expectativa que eu criei em função dos benefícios que eu percebi que eu levei à população em geral, para aqueles que nem sempre têm acesso aos serviços que eu participo, pelas perguntas que foram feitas, pelos comentários, não só por pessoas em via pública, como até por colegas que passam a interagir com melhor qualidade. Que bom. Doutor Pedro, só para a gente fazer aquele apanhadozinho, o que faz o médico especialista em neurologia? Bom, o médico especialista em neurologia, ele tem vários segmentos da neurologia, né? Como epilepsia, dor de cabeça, transtorno de movimento, como a doença de Parkinson, a coreia e aí por diante, neuropatias periféricas. Existe um corolário de possibilidades muito grande, né? Mas um deles, que é o foco daqui hoje, é a medicina do sono. Na verdade, o médico do sono, um dia, ele será um médico especializado exclusivamente no sono. Mas hoje uma grande parcela, pelo fato dessa especialidade ser inaugurada por neurologista desde a década de 50, e depois na década de 60, ela ganhou um grande impulso com as experiências feitas pelo Dr. Henri Gaston, na França. Na evolução, houve a aquisição de outros profissionais, principalmente na parte de laboratório e terapêutica. Eu acredito que não daqui a muito tempo, outros profissionais já ingressarão na especialidade como os médicos da medicina do sono. Agora, dormir é maravilhoso, né? Todo mundo gosta de dormir. Agora, tem gente que tem problema sério, né? Tem. O sono, ele é um processo ativo. Ao contrário das pessoas que pensam que deitam e descansam, no sentido de não ter uma propagação de outras funções do organismo, ao contrário. Na verdade, o sono é um processo ativo de uma combinação de fatores ativadores e inibidores que propiciam ao cérebro a ter ganhos noturnos para a atividade diurna. Por isso, sempre que a gente vai lidar com um problema da noite, a gente começa a conversar sobre o dia, quer dizer, as consequências que a má noite de sono traz ao dia. Quer dizer, na verdade é um ciclo, né? Um dia ruim pode, de alguma maneira, atrapalhar um bom sono e uma noite ruim também pode atrapalhar um bom dia. Um bom dia. Na sequência, a noite mal dormida sempre trarão prejuízo nos elementos do dia. Essa, inclusive, é uma das características que a gente tem em todos os tipos de transtornos do sono. E como que ocorre o sono? É um startzinho que o organismo diz assim, agora eu vou parar, agora chega, né? Eu preciso desse tempo para mim? Os ritmos biológicos são estudados por uma ciência natural chamada cronobiologia. A cronobiologia é a relação entre o tempo e a ciência da vida. A medicina utiliza, como outras profissões também utilizam, como, por exemplo, agronomia, zootecnia, veterinária, sempre se tem uma forma, não só do ponto de vista científico, de pesquisa, mas também do ponto de vista prático. Se a gente pensar, por exemplo, por que se planta determinado tipo de cultura numa época, cana, goiaba, manga, a gente está vendo, na verdade, uma cronobiologia, ou seja, essa é a época propícia, pela quantidade de chuva, umidade do ar, temperatura ambiente, aí por diante. Então, esse ciclo, ele é um dos ciclos biológicos, que é o de vigília e sono. Esse start, esse início, ele acontece basicamente, de forma muito simples, no sentido não de parar de funcionar, e sim pela ativação do sistema inibidor, ou seja, no sistema de sono. Ele liga para dormir. Liga para dormir e às vezes quando ele não funciona, que são os distúrbios que você vai falar para a gente. Os distúrbios do sono. Aí acontecem todos aqueles outros problemas, Os outros problemas. Agora, quais as diferenças da necessidade de sono para as faixas etárias? Tem bebê que troca a noite por dia, né? Tem um idoso que precisa dormir 3 horas só. Por que acontece isso?
Bom, eu vou me dar a liberdade, então, de fugir um pouquinho de cada item para tentar diversificar e ampliar as explicações. Os transtornos do sono, eles podem ser a insônia, os transtornos respiratórios do sono, os transtornos de ritmo do sono, os transtornos de movimento, as parassonias e a sonolência excessiva diurna, embora seja uma referência ao dia, mas é por consequência de uma noite mal dormida. A insônia, na verdade, é uma dificuldade para se iniciar ou se manter dormindo. Iniciar, dormir, é a pessoa que tem, ele cria a oportunidade para dormir, mas não consegue conciliar o sono. E isso traz consequências diurnas. Ou a manutenção por múltiplos despertares, ou então por um despertar precoce. Isso não pode ser confundido com pequenos dormidores, ou seja, pessoas que não têm necessidade de dormir muito, eles dormem pouco porque dormem pouco, como tem pessoas que precisam dormir muito. E essas alterações que ocorrem, seja na fragmentação do sono, que ocorre em recém-nascidos e nos extremos da vida também do idoso. O idoso que diz que não dorme nunca, na verdade, ele dorme em excesso. Ele só que fragmenta o sono. Ele dorme sentado, ele dorme vendo TV e dorme também quando está deitado, só que por múltiplos cochilinhos, sonos de pequena, que não constituem uma boa arquitetura do sono, e aí passa a não ser reparador. Na maioria das vezes, no recém-nascido, sem querer fazer aqui uma crítica, mas no sentido, quase sempre a culpa é dos pais, principalmente os pais mais jovens, que não têm experiência, e hoje nenhum pai tem muita experiência, porque nascem poucas crianças. A maioria das pessoas são pais de 1 até 3 filhos no máximo, enquanto que antigamente as pródigas eram de 10 filhos, 8, 12 filhos. Então as mães, mesmo as mães com mais um pouco de idade, elas são pouco experientes. E elas começam a trazer problemas para a criança, como amamentar em excesso durante a noite, querer que a criança durma num ambiente que não é dela, como na cama do casal, dormir em lugares que não sejam apropriados, que tenham uma temperatura que não seja adequada, ou cobrir demais a criança sentir calor, próprio aqui da nossa região, que é muito quente. Então essa fragmentação do sono é um dos transtornos de ritmo e não insônia. A insônia, ela pode ter basicamente de 4 tipos. Uma insônia aguda. A insônia aguda é aquela que ocorre quase sempre ligada a uma dificuldade de ajustamento. A pessoa perde um ente querido, existe um problema pessoal grave, no sentido seja material ou afetivo, e a pessoa, por 1, 2 ou 3 noites, não consegue conciliar o sono, ou desperta múltiplas vezes, ou desperta precocemente. Mas é passageiro. Mas é passageiro. Obrigatoriamente, a insônia aguda, ela não vai durar mais do que 30 dias. A insônia paradoxal é uma insônia em que a pessoa diz que não dorme. Quando a gente leva ao laboratório de sono, a gente percebe que ela dorme em excesso. E a pessoa não tem uma boa percepção do sono, ela não sabe que dormiu. A gente pergunta, vê que ela dormiu e ela não percebe que dormiu. E o sono não é reparador. A insônia neuropsicológica, que é uma das mais comuns, é a insônia que tem, vamos dizer assim, um cognome, que é um cognome de insônia aprendida. A gente aprende a dormir mal. Ou seja, cria-se hábitos e através desses hábitos as noites diminui o tempo de sono, o sono não é reparador e traz consequências diurnas. Hoje em dia tem se valorizado muito também elementos de comorbidades, ou seja, pessoas que têm outros tipos de insônia que são causados por transtornos médicos, por doenças. Por exemplo, asma brônquica quase sempre tem crises noturnas e a pessoa acaba não tendo um sono reparador. E a criança ou o adulto que tem crises asmáticas durante a noite, durante o dia terão consequências. Então, a pessoa não tem a oportunidade do sono e vem em consequência o prejuízo. Tem que sempre ter oportunidade. Quem tira a oportunidade é a doença, que pode ser de outros tipos, como algumas formas de epilepsias, que as crises são noturnas, pessoas que sofrem de dor crônica, como, por exemplo, artrite reumatoide, fibromialgia, doenças articulares em geral são as mais comuns.
assim como insuficiência cardíaca, em que a pessoa tem falta de ar durante o período noturno e aí o sono acaba não sendo reparador. Outro tipo de transtorno do sono é o transtorno do sono ligado, que hoje existe um modismo muito grande e existe uma grande virtude que é a possibilidade da transtorno do sono ser multidisciplinar, que são os transtornos respiratórios que ocorrem durante o sono. Ou seja, eles só ocorrem durante o sono. Embora o problema que leva aquilo, ele está na pessoa o tempo todo. Então, os transtornos respiratórios, eles podem ser por um problema central. Por exemplo, pessoas que têm insuficiência cardíaca, elas têm um tipo de respiração que a gente chama central, que é a respiração de Cheyne-Stokes. O Cheyne-Stokes, a pessoa respira e depois vai diminuindo a frequência e a amplitude até que faz uma pausa respiratória. As hipoventilações, pessoas que têm doenças neuromusculares, neuropatias e pessoas obesas em excessos, obesos mórbidos, eles ventilam mal e acabam não conseguindo atingir fases profundas do sono e aí o dia seguinte também o sono não é reparador e tem prejuízo do dia a dia. Mas a grande vedete dessa história são as apneias do sono. Por apneias ou hipopneias, as doenças obstrutivas do sono, elas trazem grandes complicações e hoje elas estão tendo grande relevância, porque elas são curáveis. Então, as doenças obstrutivas, elas ocorrem desde problemas mecânicos, como ocorrem nas crianças e no adolescente, como obstrução nasal, seja por alterações morfológicas, o septo, o meio do nariz tem uma parte durinha, que ela pode estar desviada e obstruir a respiração. Rinites, pessoas que têm o palato muito baixo, amígdalas muito grandes, adenoides muito grandes. E isso quase sempre a correção é dada para um profissional que não é um neurologista, é um otorrinolaringologista. Os problemas que são de alergia de vias aéreas, o alergologista entra como um grande elemento que pode nos auxiliar. As doenças obstrutivas também podem ser por deformidades da face, seja por ter uma maxila muito pequena, ocorre muito nos nipônicos, né? Pessoas chinesas, japoneses, tem uma incidência muito grande de apneia, e assim como também problemas de oclusão dentária, seja por ter uma oclusão dos dentes inferiores atrás dos superiores, que é chamado de Engel tipo 2, e como podem também ter macroglossia, quer dizer, línguas muito grandes, ocorre muito na síndrome de Down, né? Existem pessoas que têm hipotiroidismo também, e aí é uma forma de colaborar. Pessoas que têm alterações morfológicas das vias aéreas, como doenças endócrinas, como, por exemplo, pessoas que têm adenomas de hipófise e acabam de ter o gigantismo, né? Mãos muito grandes, alturas muito grandes, queixos muito grandes, e eles têm uma incidência de apneia muito grande também. Ok, a gente vai dar uma pausa rapidinho para o intervalo comercial, mas não sai daí não, eu estou voltando dentro de 1 minuto. Pois é, eu já voltei, não falei que era rapidinho, não deu tempo nem de você cochilar. Olha só, eu continuo com o Dr. Pedro Glória, que está falando aí pra gente sobre como tentar dormir melhor, né, Dr. Pedro? Desvendando aí os transtornos do sono. Agora, quais são as maiores complicações, por exemplo, da apneia? A apneia obstrutiva do sono, que é o SAOS, síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela tem complicações que são complicações neurológicas e complicações clínicas. Das complicações neurológicas é a própria sono não reparador, que ocorre em qualquer tipo de transtorno do sono. E, em consequência, o prejuízo nas funções executivas. Eu chamo de função executiva, é a velocidade do processamento do raciocínio, a memória de curto prazo, a capacidade de julgamento, decisão, escolha de estratégia, a manutenção da atenção em série. Além desse prejuízo, existem os prejuízos clínicos, como hipertensão arterial,
que ocorre mais nas pessoas, as doenças vasculares, como infarto agudo do miocárdio e doença vascular cerebral, AVC, isquemias. E existe também as complicações de outras ordens, como aumenta a incidência do diabetes com resistência à insulina, e o hipotiroidismo e a impotência sexual. Agora, eu queria perguntar se uma coisa que incomoda, provavelmente, mais até do que a quem ronca, é quem está acompanhando o roncador. Com certeza. Essa dificuldade é um dos elementos que, na maioria das vezes, nos trazem. Ora, porque o cônjuge não consegue dormir também, mas muitas das vezes pela preocupação, porque a pessoa para de respirar durante a noite. Então, esse é um elemento de grande relevância. Dá aquela pausa e, de repente, dá aquele ronco que parece que vai também cair a casa em cima da pessoa, né? Aí não adianta dar uma cutucadinha também, não. Né? Olha, adianta, mas, na verdade, isso só fragmenta mais ainda o sono. Tem que tratar esse portador. Agora, em relação às complicações, doutor Pedro, como é que a gente pode falar de uma maneira geral? Olha, o tratamento da apneia obstrutiva, porque na insônia, o tratamento é orientação, recomendações, mudanças de hábito. E, às vezes, ou seja, eventualmente o uso de medicamentos. E, na maioria das vezes, os medicamentos trazem mais prejuízo do que benefício. Na apneia obstrutiva, na maioria das vezes, recorre-se ou a dispositivos intorais, que são feitos por ortodontistas, que são especializados nessa parte, em Campos tem alguns, tem outros até de grande relevância. Existem os respiradores domésticos, que são os CPAPs e os BIPAPs, e existe também a possibilidade de outras formas de colaboração, como perder peso, que sempre é o carro-chefe, ou até tratamento cirúrgico de obstruções, que ocorre principalmente em crianças e em adolescentes. Dificilmente, no adulto, na meia-idade, vai ser feito um tratamento para ronco cirúrgico. Não, é até contraindicado, não se deve fazer. Agora, quando tem obstrução, amígdalas grandes, mesmo na vida adulta, esse é um recurso a se usar. Agora, a questão do medicamento. Você está falando das complicações maiores que benefícios. Certo. Os medicamentos, existe uma condição no Brasil que é um dos maiores consumidores do mundo em diazepínicos. Esse é um erro muito grave. Grave não só porque eles fazem mal à saúde em termos gerais, criam dependência química, mas porque eles prejudicam muito a qualidade do sono. Por dois elementos. Primeiro, que ele não deixa a pessoa atingir um sono profundo. A fase M3, a pessoa aborta, não consegue atingir. E outra, porque à medida que se torna dependente, ele para de funcionar, ele deixa de funcionar a partir de 6 meses de uso. E aí ele não consegue se ver livre do problema, ou vai ter uma grande dificuldade e ainda tem o prejuízo do sono pelo medicamento. Quer dizer, cresce, dobra o problema, né? Dobra o problema. Agora, uma dúvida também comum, principalmente para quem tem criança, já passou por algum momento desse, é a questão do sonambulismo. Sonambulismo. Bom, existe um grupo de doenças que são as parassonias. Parassonias são transtornos, eu acho assim, bem interessantes de serem comentados. Dentro das parassonias, um deles é o sonambulismo, que são características que podem ser bem documentadas no laboratório, mas não obrigatoriamente, que são contrações musculares que ocorrem na fase do sono, quando teria que ter um relaxamento muscular. As parassonias, elas podem ser do sono REM ou do sono não REM. O sonambulismo é do sono não REM. No sono REM, tem uma doença muito interessante, que é a narcolepsia. A narcolepsia tem como característica uma fragmentação do sono noturno, uma sonolência excessiva diurna, mesmo em situações extremamente constrangedoras, como, por exemplo, a pessoa dormir em sala de aula, em reuniões, dormir ao volante, dormir após dar gargalhadas ou tomar um susto. Isso aumenta muito a incidência, como os outros também, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho. Tem outra característica também, que é a possibilidade de ter cataplexia ou não. Então, em situações de sustos, em situações extremamente de emoções fortes, as pessoas perdem tônus e podem, por exemplo, sofrer quedas ao chão. Então, imediatamente ao levar o susto, a pessoa sofre quedas. Assim como tem outras características, como a paralisia do sono, que pode vir independente ou pode vir junto com a narcolepsia. É a pessoa acordar e não conseguir se mexer. Assim como as alucinações, que podem ser hipnagógicas ou hipnopônicas, ou seja, no começo do sono ou no final do sono.
sonos muito confusos que não formam enredo, quase sempre relacionado a muitas cores e às vezes com sensações de elementos já vividos em algum momento. Essa é a narcolepsia. O sonambulismo é da parte não REM, ela merece muita atenção e obrigatoriamente nem sempre, ou seja, na maioria das vezes, não deve ser medicado. Outras possibilidades são no sentido assim, da pessoa ter elementos da noite, como, por exemplo, crianças com enurese noturna. Crianças que, enurese noturna é urinar na cama, também tem tratamento, tem exercícios que podem ser feitos e, às vezes, em alguns casos, até medicamentos. Eu conheço algumas situações extremamente constrangedoras, como às vésperas do casamento, ele ou ela me procurar dizendo que amanhã não quer mais urinar na cama. Existe um recurso para isso, mas não se deve deixar chegar a esse ponto. Existe dar o hormônio antidiurético, mas é um tratamento hormonal, a aquisição desse medicamento é difícil, não é muito fácil. Tá? Então isso é uma coisa que mereceria uma abordagem, não nessa época, mas sim antes. Agora, o que são os chamados fatores para a higiene do sono? O que é a higiene do sono? Bom, a higiene do sono fica na dependência, primeiro, de um aspecto geral para quem não é portador de um transtorno. Eu só gostaria de, antes de passar essa parte de tratamento, de prevenção, fazer um último comentário acerca de uma coisa que quase sempre é relegado por algumas pessoas, mas que pode atingir até 11% da população, que é o PLM, o movimento periódico de pernas, que em torno de 40% está associado a síndrome das pernas inquietas, pessoas que mexem muitas pernas durante o dia e quase sempre dão um alívio a uma sensação de incômodo, uma fadiga. Essa sensação quase sempre é vespertina, ela inicia no final da tarde ou já existe antes e agrava nessa fase. Isso ocorre tanto em pessoas portadoras de uma doença primária, como anemia por falta de ferro, em diabéticos também ocorre, mas pode ser a doença primária, ou seja, ter de forma idiopática, tem porque tem. E isso merece a atenção em um percentual que não é dos 11%, um percentual muito menor, ou seja, em torno de 20% a 40% dos portadores. Ou seja, em torno de 1% a 2% das pessoas tem um prejuízo noturno do sono e, em consequência, um prejuízo diurno. Ou seja, ele dá a oportunidade, mas não consegue, porque ele tem a sensação de fadiga. Como higiene do sono, são os elementos que são feitos no cotidiano para que a pessoa durma bem. Ou seja, sempre obedecer uma rotina, evitar mudar horários de sono, como, por exemplo, ocorre por uma necessidade, um transtorno de ritmo do sono, que eu comentei no início, que são pessoas que são trabalhadores de turnos. Médicos, bombeiros, policiais, enfermeiros, são profissionais que trabalham no período noturno e às vezes noturno e diurno. Existe todo um condicionamento e esse condicionamento passa quase que exclusivamente pela higiene do sono e eventualmente o uso de algumas substâncias, que é uma exceção para o uso da melatonina, que carrega consigo muitos mitos que na maioria das vezes não tem utilidade. A higiene do sono é evitar cafeína, procurar evitar álcool próximo ao horário de dormir, ter atividade física regular, obedecer um ritmo cotidiano que seja regular, homogêneo e disciplinado, procurar sempre ter o descanso durante o dia proporcional à necessidade e não em excesso ou aquém daquele que é necessário. Além disso, coisas muito simples, como temperatura do cômodo, quantidade de luz, ruídos também, o barulho incomoda algumas pessoas, e aí por diante, em algumas situações específicas, a cada caso específico. Que aí tem que recorrer a um especialista do sono para... A um profissional que esteja habilitado, que possa orientá-lo no sentido de recuperar. Eu acho que esse é um dos grandes resgates. A medicina do sono, existe uma parte ainda de laboratório, e essa parte laboratória inegavelmente é forte, em algumas formas de transtornos do sono, como da apneia do sono, que é um capítulo da medicina do sono, mas é encantador a medicina do sono no sentido que ela volta à prática médica antiga, ou seja, com muito mais interação com o portador e com recomendações que na maioria das vezes trazem uma melhoria da qualidade de vida. Agora,
Vamos dormir e perdemos o sono do nada. No meio da noite isso acaba virando uma coisa cíclica. Não passageiro, como o senhor falou, mas acaba, a partir da primeira noite que não se dorme, a história. Se levanta para beber água 3 horas da manhã, no dia seguinte. Uhum. E essa é uma das situações específicas. Pessoas que, por exemplo, acordam e ingerem líquido. Ele vai acordar outra vez para urinar e vai ingerir mais líquido. Então, a hora de se ingerir líquido é de dia. Né? Deve ser a partir do momento que começa a terminar o dia, agora no horário de verão, tem que ter o cuidado para quem tem que dormir cedo por algum motivo profissional, para não ingerir até muito perto da hora de deitar. Deve-se ingerir o líquido e à noite evitá-lo. Pois é, aí fazendo isso, com certeza a gente pode se entregar tranquilo aos braços de Morfeu e dormir uma ótima noite, né? Doutor Pedro, muito obrigada. Está convidado a voltar outras vezes aqui. Prazer. A gente continuar falando sobre esse assunto. E você que está em casa, espero que tenha gostado do Falando em Saúde de hoje. Mas faça contato comigo, www.urural.com.br. Lá você vai entrar na coluna Falando em Saúde, que eu vou transmitir essa e outras entrevistas também lá. Também, marciatbarcelos@gmail.com. E se sobrar um tempinho, com certeza vai sobrar, dá uma passadinha lá no meu blog, blogdemarciabarcelos.blogspot.com. Não se esqueça, a gente se vê.